Olá! Hoje a gente vai fazer uma reflexão bem honesta, sabe? Um verdadeiro choque de realidade sobre a nossa vida espiritual. A ideia aqui é a gente olhar para dentro, sem filtros, e pensar um pouco sobre como anda o nosso relacionamento com Deus. Vamos nessa? Então, para começar, a pergunta é essa, bem direta. Como é que está o relacionamento com Deus? Sabe, essa é uma pergunta que, na correria do dia a dia, a gente acaba não fazendo. Mas a resposta para ela, no fundo, mexe com tudo na nossa vida. Essa passagem é forte, né? É da mensagem para a igreja de Laodiceia. E ela fala de um estado que a gente pode chamar de mornidão espiritual. Jesus está descrevendo aqui uma fé apática. Sabe, aquela coisa que não é nem fervorosa, mas também não é totalmente ausente. Ela simplesmente existe. É um estado bem perigoso, porque geralmente vem com uma sensação de que está tudo bem, de que a gente não precisa de nada. Mas como é que se chega nesse ponto de distanciamento? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá no começo de tudo, na origem de um padrão que é muito humano, o jogo de empurrar a culpa. A gente conhece bem a história, né? Logo depois de desobedecerem a Deus, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram não foi pedir perdão, foi se esconder. A confiança que eles tinham com o Criador foi quebrada e o medo tomou o lugar daquela comunhão. E aí, quando Deus foi conversar com eles, o que aconteceu? Começou o primeiro jogo de empurra-empurra da história. Adão botou a culpa na Eva e, de quebra, culpou o próprio Deus por ter dado a mulher para ele. A Eva, por sua vez, jogou a culpa na serpente. E o ponto-chave é exatamente este. Ali nasceu um padrão terrível. Essa tendência que a gente tem de culpar os outros, as circunstâncias, ou até Deus pelos nossos erros, em vez de simplesmente se arrepender, começou naquele momento e, vamos combinar, se repete até hoje. E esse padrão, claro, só foi piorando. Algumas gerações depois, a gente encontra Lameque, um descendente de Caim. Ele não só não tinha remorso nenhum pelos seus atos violentos, como se gabava deles. A falta de arrependimento virou um desafio aberto. Bom, diante desse quadro todo de distanciamento, de culpa, de rebelião, qual é a resposta de Deus? A gente poderia pensar que é condenação, né? Mas não, é um convite, é uma resposta de amor. Vamos ver como isso funciona? A gente precisa entender o julgamento de Deus de outra forma. A repreensão que ele faz à igreja morna não é uma sentença de morte. Pensa nisso mais como um diagnóstico. É como um médico excelente que olha pra gente, identifica a doença e diz, olha, o problema é este aqui. E por que ele faz isso? Para poder começar o tratamento. E o melhor é que, junto com o diagnóstico, Jesus já oferece o remédio. Ele nos aconselha a comprar dele 3 coisas. Primeiro, ouro refinado no fogo, que é um símbolo da fé e do amor verdadeiros. Segundo, vestes brancas, que representam a justiça dele cobrindo a gente. E terceiro, colírio, para curar a nossa cegueira espiritual e nos ajudar a enxergar as coisas como elas realmente são. Essa imagem é uma das mais conhecidas da Bíblia. E é linda, né? Ela mostra a essência do convite. Jesus está à porta e ele bate. Veja bem, ele toma a iniciativa, ele se aproxima, mas ele espera. Ele não arromba a porta. A decisão de abrir ou não é de cada um. E isso só reforça uma verdade importantíssima. O relacionamento que Deus quer ter com a gente é baseado na nossa livre escolha. Ele não quer robôs que obedecem por obrigação. Ele quer um serviço voluntário, um coração que se entrega por amor. Ok, então, se a cura é necessária e o convite já foi feito, qual é o caminho prático para a gente restaurar essa conexão? A Bíblia nos dá uma metáfora incrível para explicar isso. Lá no Evangelho de João, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Essa imagem é perfeita, porque mostra a nossa total dependência dele. Pensa bem, um ramo sozinho não consegue viver, não consegue dar fruto. Ele precisa estar conectado à videira. A palavra-chave aqui é permanecer. Mas o que isso quer dizer na prática? Não é um evento que acontece uma vez só. É uma conexão contínua, momento a momento. É estar sempre recebendo o Espírito de Deus e vivendo uma vida de entrega, mantendo esse canal de comunicação sempre aberto. Então, como é que isso funciona no nosso dia a dia? Basicamente, é um ciclo. Primeiro, a gente busca receber o Espírito dele. Segundo, a gente entrega a nossa vontade, os nossos planos, ao serviço dele. E terceiro, a gente mantém essa conexão viva, conversando com ele em oração e ouvindo o que ele tem a dizer por meio da sua palavra. E o Espírito Santo é fundamental nisso tudo.
Ele é como a seiva que corre dentro da videira. É o Espírito que flui de Cristo para nós, trazendo vida, força para a gente crescer e, finalmente, a capacidade de produzir bons frutos. E qual é o resultado final de toda essa jornada? Do diagnóstico, do convite e dessa permanência em Cristo. É nada menos que uma transformação completa, de dentro para fora. Essa é uma das promessas mais incríveis que existem. Deus não diz que vai consertar nosso coração velho. Ele diz que vai nos dar um coração novo. É um verdadeiro transplante espiritual. Ele promete tirar o coração de pedra, que é duro, teimoso, frio, e colocar no lugar um coração de carne, vivo, sensível à voz dele. E a diferença entre os dois é gigante. O coração de pedra vive no jogo da culpa, no egoísmo, na rebeldia. Já o coração de carne, aquele que foi transformado, é marcado pelo arrependimento sincero, pelo amor, pela busca por conexão com Deus e pela compaixão com as outras pessoas. No fim das contas, é simples. Uma vida que permanece conectada à videira, que é alimentada pela seiva do Espírito Santo, vai inevitavelmente produzir frutos. A mudança que acontece por dentro começa a aparecer por fora e a gente passa a refletir o caráter de amor do próprio Deus. E assim, a gente volta para o começo. O convite continua de pé. A porta está sendo batida, não com força, mas com amor. A grande questão, então, não é sobre a disposição de Deus, mas sobre a nossa. Que passo, por menor que seja, pode ser dado hoje para girar essa maçaneta? Se essa reflexão ajudou de alguma forma, curta e compartilhe este conteúdo. Assim mais pessoas podem ser alcançadas e pensar sobre este tema tão importante.